Vamos primeiro entender aqui o que significaria a palavra aleatória. Nós, no nosso dia a dia, lidamos com muitas coisas que possuem padrões, né, ou até mesmo comportamentos que não são determinísticos. Ou seja, a gente não consegue determinar o comportamento desse tipo de evento. Por exemplo, digamos que eu saia de casa, né, hoje, né, eu pegue meu carro e decida ir para ao FPE, né? E um evento que pode acontecer no meio desse caminho é o meu carro quebrar, né? E aí, por exemplo, o meu carro quebrar é um evento, vamos dizer assim, que eu não desejo que aconteça, mas ele pode acontecer. Mas eu não sei mensurar exatamente, né, qual seria a chance de ocorrência desse evento, né? E aí, sempre que a gente associa a um evento de uma natureza incerta, como algo que pode acontecer, né, e que não é determinístico, né, aí a gente está lidando com variáveis aleatórias. E a teoria das variáveis aleatórias, ela veio para, na verdade, a variável aleatória, ela quantifica, certo? Ela consegue, por meio de um contexto da teoria, né, ela consegue quantificar as probabilidades de ocorrência de eventos incertos, né, eventos que não são determinísticos, tá? Então, vamos imaginar aqui um exemplo. Vamos pegar o exemplo do livro, a apostila que eu postei para vocês. Observa-se o sexo de crianças em famílias com 3 filhos. Certo? Aí, se vocês virem o material da aula passada, da aula 1, da videoaula 1, vocês vão entender essa questão do espaço amostral, né? Mas, sendo bem rápido aqui, o espaço amostral seria o conjunto que contém a união de todas as possibilidades possíveis, né? Todos os eventos possíveis. Então, são 3 crianças. Então, são 3 homens, 2 homens e uma mulher, e uma menina, né? E aí pode ser, por exemplo, o mais novo é homem, o segundo mais novo aliás, tá certo. M é homem, F é mulher, né? Então, pode ser que os 3 sejam homens, pode ser que 2 deles sejam homens, e aí a gente enquadra aqui na ordem, né? Ok? O mais novo e o segundo e o filho do meio sendo homem e o terceiro filho sendo mulher, e assim pode ser intercalado. Isso constitui o mesmo evento, né? Ou seja, 2 homens e uma mulher. E aqui 2 mulheres e um homem. E por último, 3 mulheres. 3 mulheres. Esse é o meu espaço amostral, que eu estou denotando aqui por essa letra ômega. Bem, o conjunto de todos os casos possíveis é o espaço amostral. Bem, então imagine o seguinte: como que eu vou transformar essa característica aqui em algo numérico, para que a gente possa mensurar, certo? Em termos de quantidade, né? Então, eu vou transformar eventos em números. Então, 3 homens, 2 homens, 1 homem, 0 homem. Então, X
aqui é a quantidade de homens, certo? Numa família com 3 filhos. Ok? Então, a gente pode dizer que x assume os valores 0, 1, 2 ou 3. E aí, o evento é dado aqui por essa característica, né? De homem, 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 mulher, mulher, homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, 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 mulher, 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 homem, mulher, 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 homem e só mulher. Certo? E aí, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Eu posso definir probabilidades, certo, de ocorrência desses eventos. Ou seja, quando x é 0, qual que é essa probabilidade? Quando x é 1, qual que é essa probabilidade? Quando x é 2, qual que é essa probabilidade? E aí eu vou estar traçando uma distribuição de probabilidades para o número de filhos homens em um casal com 3 filhos. É claro que isso aqui está bem hipotético, tá? E realmente estabelecer essas probabilidades é algo assim que acredito que não seja nada fácil, né? Isso vai ser muito relativo, né? E eu não vou discutir aqui qual vai ser a distribuição de probabilidades que a gente vai usar para esse tipo de evento, para modelar esse tipo de evento, tá? Mas aí é só para a gente entender qual seria o procedimento para interpretar os eventos em variáveis aleatórias e as variáveis aleatórias sendo aí descritas por números, né? Que nesse caso aqui das variáveis aleatórias discretas são números que pertencem ao conjunto dos números naturais, dos números inteiros, certo? Um conjunto é numerável ou contável, tá? Ok, então vamos lá. É importante notar que probabilidade é uma quantidade entre 0 e 1, podendo inclusive ser 0 e inclusive ser 1, tá? Não existe probabilidade fora desse intervalo. Importante observar isso. Uma outra coisa que é importante é que a soma das probabilidades de todos os eventos é 1, tá? Todos os eventos do espaço amostral. Ou seja, quando você alcança todo o universo de possibilidades, a chance de ocorrer um evento no conjunto que contém todos os eventos possíveis é 1, ok? E aí a gente tem essa notação somatório, né, esse sigma aqui, para denotar a notação somatório. Esse sigma nada mais é do que uma soma, tá? Uma soma. Então, aqui eu estou somando, né, a probabilidade de x ser igual a x1 mais a probabilidade de x ser igual a x2 mais a probabilidade de x ser igual a xn. Aí vocês imaginem que esses x1, x2, xn sejam esses números 0, 1, 2 ou 3, tá certo? Então, no universo daqueles eventos que a gente descreveu em cima aqui, simplesmente a probabilidade de x ser igual a 1 mais a probabilidade de x ser igual a 2 mais a probabilidade de x ser igual a 3 é exatamente 1. Por quê? Porque nesse universo, ou você tem 0 homens, né, ou um homem,
ou 2 homens, ou 3 homens. Me desculpem aqui, eu acabei esquecendo do zero, né? Então, a probabilidade de x ser 0, mais a probabilidade de x ser 1, mais a probabilidade de x ser 2, mais a probabilidade de x ser 3, tem que dar, certo? 1, porque você varre todo o universo de possibilidades. Vou tomar aqui esse exemplo para poder a gente começar a discussão sobre alguns modelos mais conhecidos para modelar distribuições e variáveis aleatórias discretas, tá? Eu só queria pedir a vocês o seguinte, já que eu estou falando aqui e não parei ainda, alguém pode me dar um retorno aí se está entendendo legal, como é que tá? Me deem um feedback, por favor, só para a gente não ficar caminhando sem ter um retorno. Vamos tomar um exemplo 33 do material que está postado aí para vocês. Então, olha lá. Um certo departamento é formado por 35 professores, onde 21 são homens e 14 são mulheres. Uma comissão de 3 professores será constituída sorteando-se ao acaso 3 membros do departamento. Certo? Você tem um membro 1, um membro 2 e um membro 3. Qual a probabilidade de a comissão ser formada pelo menos com 2 mulheres? Lindon, deixa eu ver tua pergunta aqui, Lindon. Se a soma das probabilidades é igual a 1, tem a ver com a porcentagem do evento acontecer em termos de porcentagem? Lindon, eu acho que eu não entendi direito a tua pergunta, mas cada evento vai ter uma probabilidade, tá? Essas probabilidades são números entre 0 e 1. Se a gente somar todas as probabilidades de todos os eventos possíveis, isso tem que dar 1. É exatamente isso que a gente tem que observar, tá certo? Não sei se eu respondi tua pergunta, mas acho que é isso aí. Ok, então qual que é a probabilidade dessa comissão ser formada por pelo menos 2 mulheres? Bem, vamos lá, né? Então, qual que é o meu espaço amostral, né? Ou tem 3 homens na comissão, ou 2, e aí a gente pode ter o primeiro membro e o segundo homens, o primeiro e o terceiro, o segundo e o terceiro, certo? 3, 2, 1, ou seja, só um membro homem, né? E aí a gente vai ter aqui o primeiro membro homem, o segundo ou o terceiro membro homem, tá? Ou simplesmente a comissão ela é formada simplesmente por mulheres, tá certo? Então vejam só, se a gente coloca como variável aleatória, né, a variável da modelagem, o número de mulheres nessa comissão, certo? Aqui, esse x pode ser 0, ele pode ser 1, ou simplesmente 2. Ok? E aí vamos lá. Qual que é a probabilidade do x ser igual a 0? Bem, não pode ter homem na comissão. Tá? Se não pode ter homem na comissão, é porque você tem que escolher o primeiro membro como sendo mulher, e aí você tem 21 mulheres dentre 35 professores para escolher. O segundo também tem que ser mulher, e aí você não tem mais 21 mulheres, você passa a ter 20 dentro do universo de 34, e depois 19 dentro do universo de 33 para escolher a terceira mulher. A probabilidade desses eventos têm que ocorrer simultaneamente,
E aí a gente usa lá em análise combinatória um princípio chamado princípio multiplicativo, tá? Esse princípio multiplicativo, ele basicamente descreve essa ideia, né? Que você tem eventos que ocorrem simultaneamente e a probabilidade desses eventos é igual ao produto das probabilidades de cada um dos eventos individualmente. Certo? E aí eles têm que ocorrer em sequência também, né? Lindon, aqui eu entendi tua pergunta. Veja só, por que que aqui ele coloca 3 vezes o número 1? Na verdade, se a comissão é formada por duas mulheres, né? Imagine que essa comissão ela seja uma comissão que você tenha uma mulher para presidente, um vice-presidente, um coordenador, tá? Então, nesse caso aqui, a ordem faria diferença, tá? Então, por exemplo, ter duas mulheres na comissão, pode ser que uma assuma o primeiro cargo, a outra assuma o terceiro, o segundo cargo, ou uma assuma o primeiro e a outra o terceiro, tá? Então, esses eventos, eles não são, em termos de ordem aqui, a mesma coisa, mas na descrição do evento é a mesma realização, tá? Então, você tem que realmente considerar essas três possibilidades, tá ok? Então, esse homem, essa mulher aqui, quando ela aparece aqui, essa mulher vai estar no terceiro membro da comissão, aqui no segundo, aqui no primeiro. Então, tem que considerar isso, porque são coisas distintas aí e que precisam e que caracterizam o mesmo evento aqui de x é igual a 1, tá? Então, tem que fazer essa partição desse jeito para não dar problema. E aí o que acontece, né? Calcular essas probabilidades é simplesmente usar o princípio multiplicativo, né? Então, qual que é a chance da gente ter uma mulher nessa comissão? Não é isso? É exatamente o que? Você vai ter que escolher um homem, né, para o primeiro membro, 21 de 35, depois 20 de 34, e aí o terceiro membro tem que ser mulher. Então você tem 14 mulheres para escolher dentre 33. Aliás, dentre 33 você tem 14 possibilidades. Isso dá 15%. Perceba que altera-se a ordem, mas a probabilidade continua a mesma, né? A mesma probabilidade aqui para essas três características. Na primeira linha, vamos lá. Flávio está perguntando aqui como é que calcula a probabilidade nessa primeira linha. Bem, a comissão é formada por 0 mulheres, tá? 0 mulheres. Então, você tem que escolher todos homens, tá? Só que aí você tem 21 homens dentre 35 para começar, porque são 35 membros, né? 35 professores no total. Então você tem 21 dentre 35, depois você escolheu um já, você só resta 20, né, dentre 34, e depois você não resta mais 20, agora tem 19 dentre 33, tá certo?
Então, prestar atenção aqui, que aqui a gente está fazendo o uso do princípio multiplicativo, tá? E aqui é a mesma coisa, né? Só que agora você vai ter uma mulher, ou seja, vai ter que forçar o terceiro membro a ser uma mulher. Então, você vai começar escolhendo dentre os 21, um homem, né? Para o primeiro membro, ou seja, você tem 21 possibilidades dentre 35 pessoas, né? Aí depois você tem 20, porque o segundo membro vai ser homem também, você já escolheu um. Então, 20 dentre 34. O som está baixo. Rafael, tenta aumentar aí o volume do teu computador, porque eu praticamente aqui não tenho recurso mais para aumentar esse volume. Entra no YouTube e aumenta o volume também pelo YouTube, né? Se você tentar, acho que me dá um retorno sobre isso, tá? Bem, então vocês entenderam aqui como é que a gente calcula essas probabilidades, né? Então, por exemplo, você tem que ter duas mulheres, né? Aí o primeiro cara tem que ser homem, você tem 21 sobre 35, e aí você começa a escolher as mulheres, né? 14 de 34, 13 de 33. E aí, esses eventos são a mesma coisa, mas cada um tem a mesma probabilidade, o que faz com que a gente some, né, essas probabilidades para x ser 2. Então, qual a probabilidade de x ser 0? 0,23, ou seja, 20,3%. Qual a probabilidade de x ser 1? Tem que somar essas três probabilidades, tá? A gente tem que somar 0,15 vezes 3, que é 0,45, né? Qual que é a probabilidade de x ser 2? É só somar, né? 9,7% vezes 3, e isso vai dar 29,1%. E a probabilidade de x ser 3 é só somar aqui, na verdade, com 3 mulheres, só tem essa chance aqui, né? 14 de 35, 13 de 34 e 12 de 33. Ok? E aí, 5,6%. Qual que é a probabilidade dessa comissão ser formada por pelo menos duas mulheres, né? Pelo menos duas mulheres, aí a gente vai somar, né? Pelo menos duas é de duas em diante. Então é a probabilidade de x ser 2 mais a probabilidade de x ser 3, né? Que é 0,2910 mais 5,6%, que é de 34,7% essa probabilidade. Então, isso aqui é uma variável aleatória de natureza discreta, tá? E quando a variável aleatória tem natureza discreta, a gente lida com ela dessa forma. Tá certo? O Lindo está sugerindo aí que vocês usem um headphone. Quem tiver um headphone, acredito eu que possa ser uma solução mais viável aí para vocês ouvirem melhor, tá? Às vezes o áudio fica um pouco baixo porque você tem um computador e o áudio do computador às vezes é baixo mesmo. E aí fica um pouco complicado. É só um detalhe aqui, eu estou começando essa aula de hoje, mas se a gente não conseguir avançar muito, a gente usa a aula da sexta para continuar esse assunto, tá certo? Como houve esse evento das provas serem adiadas, a gente vai poder fazer mais encontros aí para, vamos dizer assim, suprir todo o conteúdo, né? Bem,
Ô, Ricardo, eu não entendi a tua pergunta, porque você fala aqui que o sexto de cada membro, o que seria o sexto de cada membro? Me responde aí. Partindo do princípio que o sexto de cada membro não importa, o que seria o sexto de cada membro não importa? Ah, me desculpe, Ricardo, acabei lendo errado. O sexo de cada membro não importa, né? Ricardo, só que aqui no contexto do livro, vou responder tua pergunta agora. Nesse contexto aqui, o sexo, certo? Não, vamos dizer assim, não, as pessoas seriam diferentes, né? Entendeu? Então você teria maneiras diferentes de fazer uma comissão com duas mulheres ou com uma mulher, ou sem nenhum, com uma ou com duas mulheres, teriam maneiras diferentes de você compor essa comissão, tá? Tá certo? Certo. Eu não sei se deu para você entender aí, mas se você quiser desconsiderar essa ordem aí, você teria outra solução para um problema. O problema seria diferente. Não seria esse problema aqui, tá? Na abordagem que o autor utilizou, ele decidiu considerar essa ordem aí da comissão, né? Então, uma comissão formada por uma mulher, certo? Essa mulher ela pode estar no primeiro cargo, no segundo ou no terceiro, né? Ok? E aí, se são três mulheres, né? Não teria diferença aí, não teria outra forma. É uma forma só. São aquelas três mulheres, tá certo? Mas se for uma, essa mulher pode estar no primeiro cargo, no segundo ou no terceiro cargo. E aí isso discrimina a, os eventos, né? Do jeito que você está pensando seria outro problema. Bem, vamos em frente, né? Ok. Bem, então prestem bem atenção aqui. Se a gente está falando de variáveis aleatórias, e aqui eu estou seguindo o contexto das variáveis aleatórias discretas, tá? Uma das coisas mais importantes que a gente deve ter em mente quando a gente lida com uma variável, certo? Uma variável aleatória, é o valor esperado dessa variável aleatória. No contexto de valor esperado, né, ou esperança matemática, o que seria valor esperado? A expectativa, né? O que você espera, certo, dessa variável aleatória. Ou seja, se você tiver que representar essa variável aleatória por um número, qual vai ser esse número, né? Esse número é a expectativa, é o que você espera dessa variável aleatória. Isso é o centro de gravidade dessa variável aleatória. Eu não sei se vocês. Eu vou fazer aqui uma comparação aqui olhando o mercado, né? Vamos olhar aqui o mercado, por exemplo. Se vocês olharem, vamos olhar só, vamos observar aqui esse gráfico da ação da Cielo, por exemplo. Essa linha que vocês estão vendo aqui, essa linha laranja, ela é uma média, tá? Ela é uma média. Ok? Essa linha é uma média, essa linha laranja aqui. O que é que acontece quando os preços eles se afastam da média? Por exemplo, aqui, os preços tendem a voltar para a média. Quando se afasta da média, né, os preços tendem a voltar para a média.
certo? E aí, a média, né, passa a ser um centro de gravidade, né? É um ponto onde você atrai a variável aleatória. Nesse caso aqui, os preços. Tá ok? Então, a média é muito importante. Ela pode não ser tudo, né? Ela não pode não necessariamente sumarizar toda a informação, mas ela é uma medida importante. Tá? E a média é o valor esperado da variável aleatória. Mas, numa variável aleatória discreta, como que a gente pode calcular o valor esperado dessa variável aleatória? Bem, usando o conceito de média. Né? O que seria o valor esperado de uma variável aleatória discreta? Bem, essa variável aleatória, ela assume valor x1 com probabilidade p de x1. Ela assume valor x2 com probabilidade de x ser igual a x2. Ela assume valor xn, né, com probabilidade de x ser igual a xn. Bem, então o que você vai fazer? Você vai pegar os valores que ela pode assumir, né, que vai ser x1 com probabilidade p de x1, x2 com probabilidade p de x2, xn com probabilidade p de xn. O que vai acontecer? Uma média ponderada, né? Os valores estão ponderados pelas respectivas probabilidades, tá certo? E aí, no final das contas, o valor esperado de uma variável aleatória discreta é o somatório, né, dos valores ponderados pelas respectivas probabilidades. Exemplo. Um lojista mantém extensos registros de vendas diárias num certo aparelho. O quadro a seguir dá o número, né, XI de aparelhos vendidos em uma semana e a respectiva probabilidade. Bem, suponha que ele conseguiu fazer o cálculo dessas probabilidades. Então, 0 com probabilidade 10%, 1 com probabilidade 10%, né? 2 unidades vendidas com probabilidade de 20%, 3 com probabilidade de 30%, 4 com probabilidade de 20%, 5 com probabilidade de 10%. Se você somar aqui essas probabilidades, obviamente, né, o x ou é 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, né, isso tem que possivelmente dar 1. Vamos somar aqui 10 com 10 dá 20, 40, 70 com 30, 100%. Ou seja, varreu o universo de possibilidades, a probabilidade está 1. Né? Se for de R$20 o lucro por unidade vendida, né? Ou seja, cada unidade que ele vende, ele fatura R$20. Ele lucra R$20, desculpa. Então, se o lucro é de R$20 por unidade vendida, qual que é o lucro esperado nas vendas de uma semana? Bem, em uma semana, ele vende 0 com probabilidade de 10%. Ele vende 1 com probabilidade de 10%, vende 2 com probabilidade de 20%, vende 3 com probabilidade de 30%, vende 4 com probabilidade de 20%, 5 com probabilidade de 10%. No final das contas, o que é o valor esperado é a média ponderada, né? Ou seja, os valores 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, ponderados pelas suas respectivas probabilidades. Né? A probabilidade de x ser 0 é de 10%, de x ser 1 é de 10%, de x ser 2 é de 20%, de x ser 3 é de 30%, de x ser 4 é de 20%, de x ser 5 é de 10%. Essa soma ponderada resulta no valor 2,7. Isso aqui vai ser o valor, né, de unidades vendidas em média, ou seja, em média ele vende 2,70 unidades por semana. Né? Mas se cada unidade lucra 20, em média ele vai lucrar 20 vezes esse valor 2,70, o que vai dar
R$ 54 em média, ou seja, o lucro médio é de R$ 54. Perfeito? Ok. Até aqui, pessoal. Comentários? Vamos lá. Perguntas? Nada? Nenhuma pergunta? Vamos lá, pessoal. Nada? Vou em frente, tá? Bem, do mesmo jeito que a gente estuda o comportamento médio de uma variável aleatória, né? Também é interessante a gente saber como que essa variável, né, ela se afasta da média, né? Então, cada vez que ela se afasta da média, né, como que ela se comporta? Se ela faz isso de forma muito brusca, se ela, ou seja, ela vai rápido demais, se afasta muito, muito devagar, enfim, como que é essa variação em torno da média, né? E aí esse novo parâmetro, né, é uma medida de dispersão em torno da média, né? Então, a variância, certo, vai ser uma medida de dispersão em torno da média, ok? Ou seja, você conhece o comportamento médio da variável, mas também quer saber como, em média, ela se dispersa em torno da média. Perfeito? Então, o que é a variância? Variância, né, é o valor esperado, certo, do quadrado da distância do x à sua média. Ok? Bem, eu me interesso saber como, em média, a variável se comporta. Mas também quero saber como, em média, ela oscila em torno da média, em torno da sua média. E aí, a variância, ela é o valor esperado, né? Denote aqui esse ezinho como sendo valor esperado ou expectativa, certo? Das distâncias de x com a sua média, ao quadrado, né? O quadrado dessa diferença de x com a média. Por que quadrado? Porque se a gente coloca sem o quadrado, os valores positivos se anulam com os negativos e essa média vai ser sempre zero, tá? Então, se a gente pegar aqui o conceito de variância, o conceito de variância envolve o conceito de valor esperado. Ok? Bem, vamos lá, né? Então, a variância, né, ela é a expectativa do quadrado dos desvios da variável com a sua média. Então, também é uma expectativa, né? Então, se é uma expectativa, você tem que pegar os valores, né, ponderados pelas probabilidades, ok? Então, por exemplo, qual que é o valor agora? Xi menos a média de xi ao quadrado, certo? Mas quando x é xi, qual é a probabilidade disso? Exatamente a probabilidade de x ser igual a xi. Ok? E aí é um somatório para todos os valores possíveis dessa variável. Vamos pegar um exemplo numérico. Bem, a variância, que vocês estão observando, a escala de x, digamos que seja em metros, por exemplo, a escala da variância é o quadrado da escala de x. Então, para
tirar esse problema, a gente tira a raiz quadrada da variância e calcula o desvio padrão. Que aí o desvio padrão ele vai estar na mesma escala da variável original, tá certo? Ou seja, essa variável tem uma média 2, certo? E um desvio padrão de 0,5, ou seja, essa variável, ela, em média, ela se dispersa no entorno da média 0,5. Né? Ok, Natália. Então, depois você pode voltar ao vídeo lá. Tem um iniciozinho aí que a gente estava arrumando as coisas, mas eu comecei essa palestra há mais ou menos uns 30 minutos. Então, se você quiser, você pode começar aí a partir dos primeiros 30 minutos. Olá. Olá, Fernanda. Boa noite. Pessoal, só um segundo aqui. Ok. Voltei. Então, vamos lá. Eu defini aqui a variância como sendo o valor esperado, certo? De x menos a média de x o valor esperado do quadrado disso. Mas x menos a média de x ao quadrado, o quadrado disso vai ser o valor esperado, né? Tá? De quem? Aí você vai ter quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o valor esperado de x, mais o quadrado do segundo de x ao quadrado. Eu vou usar aqui as chaves tá? Para não confundir, porque aqui é de x ao quadrado, tá certo? Então, qual é a expectativa de x ao quadrado menos 2x é x mais é x quadrado? Certo? Qual que é essa expectativa? A expectativa de uma soma é a soma das expectativas. Então, a expectativa de x ao quadrado, a expectativa dessa soma, né? Vai ser a expectativa de x ao quadrado certo? Menos o dobro da expectativa de x vezes a expectativa de x. Vocês têm que lembrar aqui o seguinte: uma constante, a expectativa de uma variável é uma constante, certo? A expectativa de uma constante é ela mesma. Então, 2 é constante, é constante, então 2x é uma constante, multiplicada pela expectativa de x, mais a expectativa de x ao quadrado. Bem, então agora é só a gente observar o seguinte: expectativa de x ao quadrado menos 2 vezes a expectativa do quadrado, 2 vezes o quadrado da expectativa de x, mais o quadrado da expectativa de x. Isso vai dar exatamente essa expressão aqui, ó. O valor esperado de x ao quadrado menos o quadrado do valor esperado de x.
Ok? Então, a variância é dada por essa expressão que vocês estão vendo aqui no livro. Tá certo? Quando a gente extrai a raiz quadrada da variância, a gente obtém o desvio padrão. O desvio padrão ele é mais usado justamente porque ele está na mesma escala numérica da variável original. E aí você tem o desvio padrão. Esse contexto se aplica não só às variáveis aleatórias discretas, como também às variáveis aleatórias contínuas, tá? Bem, dado que a gente já discutiu aqui os modelos de probabilidade discreta, né, o contexto de variável aleatória discreta, nós vamos agora falar de alguns modelos de probabilidade que servem para modelar alguns fenômenos de natureza discreta, a natureza numérica discreta. Os modelos que a gente vai analisar aqui são os modelos Bernoulli, binomial, certo? Hipergeométrico, Poisson. Tá? O modelo Bernoulli é o seguinte. Imagine um fenômeno em que ou você ganha ou você perde. Tá? Ou seja, ou é sucesso ou fracasso. Por exemplo, eu vou para a universidade, eu pego o meu carro, certo? Eu chego ou não chego na universidade. Se eu chegar, foi sucesso, sem o carro quebrar. E se o carro quebrar, foi fracasso. Okay? Então, uma variável aleatória dessa natureza, ela pode ser modelada por meio de números, né? E usando uma distribuição de probabilidade. Por exemplo, x é 1 se ocorrer sucesso, x é 0 se ocorrer fracasso. Né? Qual que é a probabilidade de x assumir um valor genérico x? Bem, se o x é 1, eu digo que a probabilidade de sucesso é p. Esse pzinho aqui que é um número entre 0 e 1, tá certo? Então, se o x é 1, a fórmula se reduz, olha, 1 menos p elevado a 1 menos 1, 1 menos 1 é 0, isso aqui vai virar 1, sobra p. Se o x é 0, essa parte aqui vira 1, e 1 menos p, o expoente fica 1 menos 0, isso vai dar 1 menos p. Então, quando x é 0, dá 1 menos p, e quando x é 1, dá p. Percebam isso. Vou colocar aqui a expressão um pouco ampliada para vocês observarem. Então, quando x é 1, né? Quando x é 1, aqui fica p, e aqui zera, 1 menos p elevado a 0 dá 1, sobra p. Quando x é 0, aqui vira 1, e 1 menos p elevado a 1 dá 1 menos p, ou seja, é p ou 1 menos p. São eventos complementares, né? Ou seja, o sucesso é ou não fracasso, e o fracasso é ou não sucesso. Certo? Então, tem que ser uma funçãozinha exatamente assim. E aí, o que acontece? Né? Vamos calcular aqui a expectativa dessa variável. Bem, a variável assume valor 1 com probabilidade P e assume valor 0 com probabilidade 1 menos P. De forma que a expectativa vai ser 1 vezes P mais 0 vezes 1 menos P. Isso vai dar exatamente P. Bem, qual é a fórmula da variância? E aqui eu quero que vocês fiquem atentos, porque tem um erro no material. Eu coloquei uma correçãozinha,
e coloquei o material com essa correção. Então, quem baixou o material hoje já baixou com essa correção. Quem baixou antes não vai ver essa correção. Então, deem uma olhada nisso, tá? Como é que a gente calcula a variância de x? O valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x ao quadrado. Existe uma diferença aqui, né? Que é o quadrado do valor esperado de x e aqui é o valor esperado da variável x ao quadrado. X ao quadrado assume valor 1 ao quadrado com probabilidade de p e 0 ao quadrado com probabilidade de 1 menos p, de forma que E de x quadrado é p. O valor de x, a expectativa de x elevado ao quadrado é p ao quadrado. De forma que aqui a gente vai poder colocar o p em evidência, certo? E vai sobrar 1 menos p. Então, o correto aqui, vocês vão corrigir, é P 1 menos P. Ok? Bem, então tá aí, facinho de deduzir a expectativa e a variância no modelo Bernoulli, né? E esses eventos do tipo Bernoulli são eventos do tipo sucesso e fracasso. Qualquer evento aí que tem essa característica pode ser modelado por meio de uma distribuição Bernoulli. Bem, o que seria agora o modelo binomial? O modelo binomial é uma repetição de eventos Bernoulli, tá? Então você vai realizar o evento uma quantidade finita de vezes, tá certo? Uma quantidade finita. Ok? E aí você vai observar, o primeiro foi sucesso? Foi. O segundo foi fracasso? Certo? O terceiro foi sucesso? Foi. O quarto foi fracasso? Né? O quinto foi fracasso. O sexto foi fracasso. O sétimo deu sucesso. 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 Então agora você vai repetir o evento do tipo sucesso ou fracasso um número finito de vezes, né? E aí você vai modelar usando um modelo binomial. Binomial porque usa o binômio de Newton, né? Aquele conceito lá de binômio de Newton. Bem, o que acontece, né? Você tem que saber qual que é a probabilidade, digamos assim, que a variável x, né, ela corresponde ao número de sucessos nesse experimento binomial, certo? E essa probabilidade de sucesso é Pzinho, né? Então, o que você tem que fazer? Em cada passo, você tem sucesso ou fracasso. Ok? Bem, se a quantidade de sucessos é um dado x, você tem que elevar isso aqui a x, porque eu estou usando o princípio multiplicativo. Essas coisas têm que acontecer sequencialmente, né? Então, se são x sucessos, certo? Vão ser, se são n experimentos, vão ser n menos x fracassos. Mas você não pode fazer isso de uma única forma, né? Você vai ter que organizar essa lista aqui de pezinhos, né? Você vai ter que, imagine que você tem n realizações, vamos colocar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você pode dizer assim que deu, por exemplo, se x for 2 sucessos, eu posso escolher 2 sucessos aqui, né? Eu posso colocar o sucesso aqui, um no primeiro e outro na última realização. Eu posso colocar o sucesso na primeira e na terceira,
Ou seja, de quantas formas a gente pode fazer isso, né? Eu só preciso das N possibilidades, dos N espacinhos aqui, eu preciso escolher 2 aqui no caso, né? Nesse caso, x é igual a 2. Tá? Mas, no nosso exemplo, né? A gente está sendo mais genérico. Imagine que x seja um x, né? Qual que é a probabilidade da minha variável aleatória, que é o número de sucesso em N realizações Bernoulli, ser um dado valor x, né? Aí você precisa fazer aquele agrupamento ali, aquele arranjo, né? Aquela combinação, na verdade, né? E a ordem ali não vai influenciar em nada, de forma que de quantas formas você vai poder colocar x pzinhos e n menos x em 1 menos pzinhos, né? Tantas quantas forem as combinações de n x a x, certo? E aí a gente tem a fórmula da probabilidade no modelo binomial. E aí essa combinação de nx a x é dada pelo fatorial de n dividido pelo fatorial de x multiplicado pelo fatorial de n menos x. A gente olha aqui a expressão, o fatorial de n é o produto de todos os números naturais do n até 1. E o fatorial de 0 é 1, por definição. Vamos agora falar de expectativa e variância da variável binomial. Bem, como a variável binomial ela é uma repetição de eventos Bernoulli, a expectativa de uma Bernoulli é P. Como você repete n vezes a mesma coisa, a expectativa fica n vezes P. E a variância n vezes P, 1 menos P. Isso aqui também dá para demonstrar fazendo as continhas, tá? Eu não vou fazer essas contas não, porque a gente já está um pouquinho extenso. Eu não vou focar nisso, tá certo? Ok. Antes de ir para o exemplo, me deem um feedback. Por favor. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar o que está achando? Vamos lá. Temos 12 pessoas online, né? Vamos lá, alguém fala? Nada? Eu estou vendo aqui 13 pessoas online, né? Flávio, Eduardo, Lucas, Anália, Ana Paula, Rafael, Janaína, Lindon, Adão. Vamos lá, alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, pessoal. Estou aguardando vocês. Lindon, vamos lá, né? Vamos pegar um exemplo aqui para ver se fica mais esclarecedor, né?
Suponha que 20% dos clientes de uma empresa sejam inadimplentes. Isso aí, a empresa estudou, analisou um histórico e observou que 20% é um percentual útil para modelar inadimplência nos clientes, certo? E aí, se 10 pessoas dessa população forem escolhidas ao acaso e com reposição, determine o número esperado de inadimplentes. Ricardo, eu concordo com você, tá? Mas assim, ninguém pode chegar a resolver um problema sem explicar a teoria, ok? Então, a gente não pode partir da prática sem entender a teoria. Então, como é que você ia identificar um modelo binomial num problema desse sem nem conhecer esse modelo? Então, não tem como, entendeu? Você tem que conhecer o conteúdo para poder resolver o exercício ou entender o enunciado da questão. Então, por exemplo, nesse contexto aqui do exemplo 35, a gente teria uma variável, né, que seria o número de inadimplentes. Né? O número de inadimplentes, né, é como se fosse o seguinte: para cada pessoa, cada indivíduo em particular, a gente tem a seguinte dicotomia: ou esse cara é inadimplente ou não. Tá? Então, um indivíduo sozinho seria uma distribuição Bernoulli. Quando você tem 10 indivíduos, certo, na carteira de clientes, a gente tem 10 realizações de um evento do tipo Bernoulli. Para cada indivíduo, é inadimplente ou não é inadimplente. Não sei se você está entendendo, Ricardo, mas sem ter o conhecimento prévio da distribuição Bernoulli, a gente não entenderia esse problema. Ok? Vamos em frente. Então, olha lá. A solução, né? X é o número de pessoas inadimplentes. Qual é a expectativa de X? Né? X tem distribuição binomial, né? Com, no caso aqui, são 10 realizações de Bernoulli, com uma probabilidade de sucesso, que seria C inadimplente, de 20%. Certo? E a gente viu aqui que é só aplicar a fórmula. A expectativa de uma variável binomial é exatamente o número de realizações Bernoulli multiplicado pela probabilidade de sucesso. Então, a gente tem 10 eventos Bernoulli multiplicado com probabilidade de sucesso, que é de 20%. 10 vezes 20% é 2. Então, em média, 2 clientes ficarão inadimplentes. Qual que é a probabilidade de se selecionar exatamente 3 pessoas inadimplentes? Ou seja, qual a probabilidade de você tirar os 3, exatamente 3 inadimplentes? Combinação de 10, 3 a 3, 0,2 ao cubo, 1 menos 0,2 elevado a 10 menos 3. Fazendo essa conta aqui, isso resulta em aproximadamente 20%. Isso aqui eu vou deixar em cargo de vocês. Só lembrar aqui que a combinação de 10, 3 a 3 é o fatorial de 10, tá? Dividido pelo fatorial de 3, multiplicado pelo fatorial de 7, que é 10 menos 3. Bem,
Isso aqui vai dar fatorial de 10 dividido pelo fatorial de 3 vezes o fatorial de 7. Esse fatorial de 10, eu posso abrir esse fatorial, fazendo 10 vezes 9 vezes 8 vezes fatorial de 7. Posso simplificar esse fatorial com esse, certo? O fatorial de 3, a gente pode reescrever ele como sendo 3 vezes 2. Esse 2 simplifica com 10 ou com 8. Vamos simplificar ele com 8. O 8 vira 4. Tá? Esse 3 simplifica com 9. O 9 vira 3. O 9 vira 3. O resultado, 10 vezes 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12, vezes 10, 120. Então, 120 é esse resultado aqui, né? Esse fator aqui dá 120. Isso aqui é igual a 120. E aí tem que multiplicar por 0,2 ao cubo vezes 1 menos 0,2 elevado a 7. Isso vai dar aproximadamente 20%. Ok. Letra C. Qual que é a probabilidade de selecionar no máximo 3 inadimplentes? Então, o que ele está querendo aqui é saber qual que é a probabilidade do número de inadimplentes ser no máximo 3. E o número de inadimplentes ser no máximo 3, certo? Vai ser ou dá 0, certo? Ou você não tem inadimplentes, ou dá 1, ou dá 2, ou dá 3. Pois é, Lindo. Por que que eu estou usando o modelo binomial aqui, né? Porque a gente tem, para cada indivíduo, ou ele é ou não inadimplente, e nós temos 10 repetições disso aqui, porque são 10 pessoas dessa população, ou seja, eu tirou uma amostra de tamanho 10, para cada um seria sucesso ou fracasso, ou seja, 0, 1. 1 ou 0, na verdade, inadimplente ou não. Daí o uso do modelo binomial. Então, probabilidade de x ser menor ou igual que 3, ou x é 0, e aí nesse caso, a gente tem 0,2 vezes 0,2 elevado a 0 vezes 1 menos 0,2 elevado a 10, né? Ou seja, 0,8 a 10, combinação de n 0 a 0. Você pegar n 0 a 0, vai ser n fatorial sobre 0 fatorial vezes n fatorial. A combinação de n 0 a 0 é exatamente 1. Porque o fatorial de 0 é 1, tá? Então, aqui essa primeira parcela, ok. A segunda parcela, combinação de 10, 1 a 1, onde x é 1. 0,2 a 1, 0,8 a 9.
10, 2 a 2, 0,2 ao quadrado, 0,8 ao oitavo, 10, 3 a 3, 0,2 ao cubo, 0,8 a sétima. Somando isso aqui, a gente chega numa quantidade próxima a 88%. Significa dizer que a chance de você encontrar um número de inadimplentes inferior ou igual a 3 é grande nesse modelo aqui, tá? Por quê? Porque a probabilidade de inadimplência ela é relativamente alta. 20% é um pouco alto, né? Tá demais. Vamos em frente. Um outro modelo, também bem parecido com o modelo binomial, porém com uma leve diferença em termos de amostragem, tá? É o modelo hipergeométrico. No modelo hipergeométrico, tá? A gente vai tirar sem reposição, tá? Ou seja, eu vou tirar sem repor a peça. Quando eu faço isso, a probabilidade de sucesso, ela muda. Por quê? Por exemplo, se antes você tinha conjunto com 5 peças e 2 defeituosas, né? Qual que seria a chance de você tirar uma peça defeituosa nesse conjunto aí de 5 peças? 2/5, certo? Mas se você tira uma peça desse conjunto, obviamente você vai mudar essa probabilidade, porque agora ao invés de ser 2/5, vai ser 2/4. Ou seja, a probabilidade de sucesso, que era 2/5, ela aumentou, né? A probabilidade de aparecer um X aqui, né? Ou seja, uma peça defeituosa. Então, o modelo hipergeométrico, ele é um modelo binomial, porém com a modificação de que você não tem reposição, né? Ok? Sem reposição. Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Considere um conjunto de N objetos. N objetos, N grande, N maiúsculo. Desses N grandes objetos, Rzinho são do tipo 1. E, logicamente, né, o complementar, N grande menos Rzinho, são do tipo 2. E aí você quer tirar uma amostra dessa população aí, né? A variável x discreta é igual ao número de objetos do tipo 1. Ou seja, imagina se tem peças defeituosas ou não. Então, qual que é a probabilidade, a distribuição de probabilidade dessa variável x, se você tem uma quantidade ali de peças defeituosas, né, e não defeituosas, ok? E você quer tirar uma amostra menor, né, de tamanho menor do que esses N objetos iniciais, tá certo? E aí a distribuição de probabilidade, ela muda um pouco, tá? Porque essa retirada aí é sem reposição. Vamos ver como é que fica, como é que ficaria o raciocínio aqui, né? Logicamente, essa variável x aqui, certo? Ela vai ser 0, né? Porque você não vai tirar nenhuma peça defeituosa, certo? Ou ela vai ser, no máximo, né, o menor valor entre o número de peças defeituosas que existem naquele conjunto, certo? E o tamanho da amostra que você está tirando, porque pode ser que esse tamanho da amostra seja menor do que esse número de peças defeituosas. Então, por exemplo, você vai tirar uma amostra, digamos que você tenha 10 objetos, seria o teu N grande,
Você tem 10 objetos, você quer tirar uma amostra de tamanho, sei lá, 3, né, que é menor do que 10, e dentro desse universo aqui das 10, você sabe que tem, sei lá, 2 peças defeituosas, né? 2 peças defeituosas, ok? Então, se você quer contar o número de peças defeituosas numa retirada de 3 elementos, esse x pode ser 0, certo? Pode ser uma peça, ou no máximo 2, que é o número de peças defeituosas. Mas imagine que você tenha, por exemplo, aqui, não 2 peças defeituosas, mas, sei lá, vamos imaginar aqui, 4 peças defeituosas, ok? Então, se você tirar uma peça desse conjunto aqui, ó, você tirar 3 peças desse conjunto com 10 aqui, né, você pode cair em 0 defeituosas, 1 defeituosa, 2 defeituosas, ou no máximo, né, as 3 que você tirou. Né? Você nunca vai poder tirar 4 peças defeituosas se a sua amostra tem tamanho 3. Okay? Então, no máximo, essa variável x, ela é o mínimo entre o n e o número de peças defeituosas. Ok? Importante ressaltar isso. Bem, como a gente vai caracterizar a função de probabilidade nesse caso? Aí vamos lá, vamos para a combinatória, né? Um pouquinho de combinatória aí, que eu peço aí o entendimento de vocês, mas quem tiver alguma dificuldade na parte combinatória, me manda um e-mail, que aí a gente tenta achar um livro, alguma coisa do tipo, né? Alguma forma da gente sanar essa dificuldade. Mas assim, é importante que vocês saibam que a gente precisa desses conceitos do ensino médio para poder dar continuidade aqui ao nosso curso, tá? Então vamos lá. Qual que é a probabilidade da variável hipergeométrica assumir um valor x? Bem, x é o número de peças defeituosas, certo? Ok. Aí você vai escolher, no universo das peças defeituosas, x delas, certo? Combinação de rx a x, consequentemente, né? Você vai ter n grande menos r peças não defeituosas, e esses n grande menos r peças não defeituosas podem ser escolhidos n menos x, ou seja, o complemento com x à sua amostra. Ou seja, a amostra de tamanho n, e aí você complementa. Tudo isso dividido pelo número de possibilidades que você tem de tirar amostras de tamanho n, certo? De uma população de tamanho n. Então, todas as combinações de n grande, n a n. Bem, eu vou mostrar aqui como a gente fazer esse cálculo usando números, né? Como a gente pode fazer. Tem um exemplo aqui, o exemplo 36, a gente pode mostrar isso aí, tá? Então, basicamente, o que a gente faz é escolher as peças defeituosas, escolher de quantas formas a gente pode escolher as peças defeituosas e não defeituosas, certo? E aí a gente está no nosso universo de casos de interesse, né? E embaixo, no denominador, você coloca todos os casos possíveis, né? São todas as combinações de n a n. Claro que se preocupando que a variável ela é no máximo, né? O mínimo do número de peças defeituosas, né? E o tamanhozinho dessa amostra. Ok. Expectativa na variável hipergeométrica. Também não vou demonstrar, tá? A expectativa é n vezes a probabilidade de sucesso, ou seja, a probabilidade de uma peça ser defeituosa. E a variância é n vezes essa probabilidade, vezes 1 menos essa probabilidade, vezes n menos n, tudo isso, né, importante, tudo isso dividido por n menos 1. Tá?
Vamos para o exemplo, para ficar mais claro, né? Uma fábrica produz peças que são embaladas em caixas com 40 unidades. Para aceitar o lote de caixas enviado por essa fábrica, o controle de qualidade de uma empresa sorteia uma caixa do lote, ok? E sorteia 10 peças sem reposição dessa caixa. Se houver alguma peça defeituosa, o lote é devolvido. Se a caixa sorteada tiver 4 peças defeituosas, qual a probabilidade de o lote não ser devolvido? Então, se X é o número de peças defeituosas, nós estamos interessados em saber qual que é a probabilidade de X ser zero. Ok? Aqui você tem 40 caixas, 40 unidades, né? Em cada caixa, né? Esse é o teu universo de unidades. Se você sortear uma caixa individual, você vai sortear 10 peças dentro dessa caixa, de forma que o Nzinho é o tamanho da sua amostra, vai ser 10. E aqui o enunciado fala que tem 4 peças defeituosas numa caixa hipotética aí que foi sorteada uma caixa com 40 unidades, a gente sorteia 10 peças com 4 peças defeituosas dentro dessas 40. Tá? Então aí o que a gente vai fazer, né? Qual que é a probabilidade de X ser zero? Então você vai pegar e vai escolher as peças defeituosas, né? Você tem 4, um universo de 4, e você vai combinar 0 a 0, porque você não vai querer ter peça defeituosa nessa sua amostra. Depois você vai pegar o complementar, né, que são as 40 menos as 4 defeituosas, e vai escolher 10 a 10, agrupar 10 a 10, combinar 10 a 10. Né? De forma que aqui o numerador tem os casos possíveis, né? Os casos possíveis não, os casos de interesse, que é justamente você escolher 0 peças defeituosas. E no denominador vai ter todas as possibilidades, todos os casos possíveis, né? Todas as combinações de 40, 10 a 10. Isso dá aproximadamente 30%. Ok. Então, o modelo Poisson. O que seria o modelo Poisson? Né? A distribuição de Poisson era uma distribuição de probabilidades, né? Utilizada quando o interesse é contar eventos, né? Certo? Mas em uma faixa contínua de tempo, certo? Ou de área, ou de intervalo. Tá? Então, por exemplo, qual que é o número de defeitos por centímetro quadrado de área? Qual que é o número de acidentes por dia? Qual que é o número de clientes atendidos por hora? Número de chamadas telefônicas recebidas por minuto. Perceba que a variável Poisson, ela envolve um contexto de contagem, certo? Mas em um intervalo contínuo ou em uma região contínua, tá? Então, sempre que a gente falar da distribuição Poisson, vai vir a ideia de taxa média, certo? Número de defeitos por centímetro quadrado. Qual é a taxa média? Número de acidentes por dia. Qual é a taxa média de acidentes por dia? Certo? Número de clientes por hora. Qual é a taxa de atendimento em uma hora? Número de chamadas telefônicas recebidas. Qual é a taxa de atendimento por minuto? A distribuição Poisson, ela pode ser vista como um limite de binomiais. Tá? Quando o nzinho da binomial
tende para infinito, a probabilidade de sucesso tende a zero, mais o valor esperado da variável tende a uma constante, que é exatamente a taxa média de ocorrência, tá? Ok? Então, quando o n tende a infinito, a binomial ela se aproxima dessa expressão aqui, que é chamada a distribuição de Poisson, né? Então, a lei de probabilidade de uma distribuição Poisson é a exponencial de menos lambda, lambda elevado a x sobre x fatorial. Lambda é a taxa média, o valor esperado da variável é também a variância. Tá? Eu não vou me estender muito nessa teoria, porque não é meu objetivo aqui nessa aula, tá? Bem, então, a gente pode ver a distribuição Poisson como um limite de binomiais, tá? Então, por exemplo, eu vou supor que a gente tenha um intervalo de 0 a 1000. 500 pontos são sorteados de forma aleatória, certo? E eu quero saber quantos pontos vão se localizar no intervalo de 0 a 10. Bem, quantos intervalos de 0 a 10 tem aqui de 0 a 1000? Eu tenho quantos intervalos? Eu tenho 100 intervalos, né? Ok? Então, eu podia dizer que a chance individual de um ponto cair nesse intervalo de 0 até 1000 é de 1%. Como você tem 500 pontos, né? Veja, 500 é um número grande, certo? 500 é um número grande, certo? E 500 vezes 1% daria mais ou menos uma taxa média. Ou seja, em média, quantos pontos caem numa faixa de 0 a 10. Ok? Então a gente tem aqui n vezes p, que é 5. N vezes 1%. 1% de 500 é 5. Então, em média, 5 deles vão estar nessa faixa de 1 a 10. Ok? É como se eu tivesse aí imaginado aí que você tem 100 faixas de 1 a 10, de 0 a 10. Cada faixa é tratada de forma uniforme, né? Então, na faixa de 0 a 10, eu teria aí, em média, 5, que seria 1% dos 500. Ok? Então, a gente poderia usar a lei de probabilidade da binomial para calcular essa probabilidade aqui. Certo? Era só substituir o K, né? Deixa eu ver aqui. Se a gente quiser, por exemplo, qual a probabilidade de cair em Kzinho, pontos, certo? Nessa região. Então, N, combinação de N, K, K, está dado aqui nesse fatorial, multiplicado pela probabilidade de sucesso, né? Aí você vai ter que levar K e o fracasso, 1 menos K, 1 menos P elevado a N menos K. Nzinho menos K. Mas como esse N é grande, né? O N tende a infinito aqui, essa probabilidade ela está pequena, né? Pode ver que ela é de 1%, né? A gente aqui vai ter uma dificuldade de cálculo, né? Porque esse N é grande, você vai ter aqui fatorial de 500, né? Isso fica um pouco complicado, mas existe uma saída
porque essa fórmula aqui, ela converge, ela se aproxima dessa fórmula bem mais simples, né? Que é a exponencial de menos lambda, lambda elevado a k sobre k fatorial, onde lambda é exatamente essa quantidade aqui, n vezes p, tá certo? E aí era só substituir o k por o lambda por 5, o k deixa quieto, porque ele está aqui, vai depender da sua escolha, né? E elevar a exponencial. Então, o exponencial, certo? De menos 5 vezes lambda. O lambda é 5. Elevado a k. Tudo isso sobre o fatorial de k. Ok? Então, aqui a gente tem a probabilidade do x ser igual a um kzinho. E aí você escolhe se o k é 2, é 3, é 1. Né? E aí o que importa é que a binomial no infinito vira uma Poisson. E a Poisson pode ser vista como um limite de uma binomial. Ok, então, exemplo. Então, na distribuição Poisson, a média é igual à variância, que é igual a essa taxa que você calcula, né? Multiplicando n pelo P. Exemplo, um departamento de conserto de máquinas recebe uma média de 5 chamadas por hora. Supondo que a distribuição de Poisson seja adequada nessa situação, ou seja, a gente já deu aqui a taxa média. São 5 chamadas por hora. E aí, admitindo uma distribuição Poisson adequada, obter a probabilidade de que em uma hora selecionada aleatoriamente sejam recebidas exatamente 3 chamadas. Então, x é o número de chamadas para conserto nas máquinas em uma hora. O parâmetro de taxa é o 5 por hora. E aí aplica a fórmula da Poisson, a probabilidade de x é igual a 3, exponencial de menos 5, vezes 5 elevado ao cubo, sobre fatorial de 3, fazendo as contas, 14%.